O mundo da filosofia nunca mais foi o mesmo depois que o escritor Albert Camus escreveu em 1942 o ensaio chamado O Mito de Sísifo. Sísifo, vale lembrar, é um personagem da mitologia grega, um homem que foi condenado pelos deuses a passar a eternidade rolando uma pedra para cima de um morro só para ver a pedra caindo e ter que recomeçar a tarefa, mantendo esse ciclo para sempre. Para Camus, isso era uma boa metáfora para as nossas vidas, que vão sempre trazer dificuldades pra gente. Só que Camus acreditava que isso não era motivo para desistir da vida. Pelo contrário, era preciso persistir, seguir empurrando a pedra. E para arrematar o argumento, ele propôs uma releitura ousada do mito grego, com uma frase que se tornou célebre. É preciso imaginar Sísifo feliz. Se essa frase ficou famosa é porque ela pegou uma história contada há milênios que a gente conhece muito bem e mudando só um detalhezinho, a emoção do Sísifo, ela fez a gente enxergar essa história por uma perspectiva completamente diferente. E isso não é sacrilégio nenhum com o mito original. Pelo contrário, esse é o tipo de reinterpretação que ajuda as lendas a se manterem vivas e continuarem fascinando a gente. E eu enxergo essa mesmíssima proposta no mais novo filme de Christopher Nolan, A Odisseia. Quando o diretor anunciou que depois de Oppenheimer seu próximo filme seria uma adaptação desse famoso épico grego composto por Homero, muita gente ficou empolgada, porque o Nolan passou as últimas 2 décadas criando alguns dos maiores espetáculos blockbusters da história de Hollywood. Então ver ele adaptando a Odisseia parecia uma oportunidade muito boa de ver essa história tão conhecida ganhar vida nas telonas com a grandiosidade que ela merece, não é? Pois agora que a Odisseia estreou nos cinemas, deu pra ver que, sim, Christopher Nolan conseguiu fazer um espetáculo digno do poema de Homero. Mas o diretor não quer somente reverenciar o texto original. Não, ele também quer apresentar um ponto de vista diferente para fazer a gente questionar o que é a Odisseia e o que ela representa. E nesse esforço, Christopher Nolan cria um dos melhores filmes da sua carreira. Sim, eu que estou aqui há anos no canal falando o quanto eu acho o Christopher Nolan um diretor superestimado, estou aqui hoje para dizer que gostei e muito do novo filme dele. Não só porque a Odisseia entretém e impressiona com a sua escala grandiosa, mas principalmente porque Nolan refina o estilo autoral dele com uma releitura surpreendente e complexa de um dos mitos mais famosos da história. Mas como ele fez isso? É o que a gente vai explorar no vídeo de hoje, vendo a longa jornada de 20 anos que levou o Nolan a esse projeto, os desafios técnicos, os simbolismos e as assinaturas autorais que o Nolan amadureceu para criar uma de suas obras mais memoráveis. Mas para isso, fica o aviso, eu vou ter que dar spoilers do filme inteiro, beleza? Então agora que tá dado o recado, vamos embarcar com o Odisseu e ver o que faz a Odisseia de Christopher Nolan ser digna dos grandes poemas épicos de Homero. Em A Odisseia, Christopher Nolan reconta a famosa história sobre Odisseu, um general da guerra de Troia que depois de vencer a batalha quer voltar ao seu lar na ilha de Ítaca, onde ele é rei. Porém, o que deveria ser uma jornada tranquila se transforma numa viagem que demora anos, graças a vários desafios que aparecem no caminho de Odisseu e sua tripulação. Problemas esses causados pela fúria dos deuses e por criaturas perigosas. E enquanto o Odisseu passa por essas tribulações, a família dele na ilha de Ítaca também tem os seus BOs para resolver. O filho de Odisseu, Telêmaco, tenta se assegurar como homem ao mesmo tempo em que busca descobrir se o pai ainda está vivo. E a esposa de Odisseu, Penélope, se vê cercada de pretendentes grosseiros e ardilosos que querem se casar com ela para se tornarem o novo rei de Ítaca. E assim a gente vê como essas histórias vão avançando até convergirem em um desfecho mortal. Pois não foi só o Odisseu que fez uma longa jornada. De certa forma, o próprio Nolan passou por algo parecido para chegar nesse projeto. Porque muita gente não sabe disso, mas lá no início dos anos 2000, quando a Warner estava produzindo o filme Troia, um dos diretores sondados para o projeto foi Christopher Nolan, que tinha começado a ganhar mais fama graças a filmes como Amnésia e Insônia. E o Nolan gostou da ideia, ele queria fazer Troia. Mas ele ficou de lado, porque a Warner acabou optando por outro cineasta, o Wolfgang Petersen. O que não foi tão ruim assim pro Nolan, porque isso liberou o cara pra fazer o filme que mudaria a carreira dele pra sempre. Batman Begins. E assim os anos foram passando, com o Nolan crescendo cada vez mais dentro de Hollywood e se tornando um dos diretores mais respeitados dessa indústria. Sempre equilibrando um cinema de espetáculo com apelo pro grande público, com um cinema que é bem autoral, com assinaturas muito bem definidas. Algo que culminou em Oppenheimer, o título que lhe rendeu seus primeiros Oscars de melhor direção e melhor filme. E agora sim o Nolan sabia que ele poderia fazer qualquer projeto que ele quisesse.
Então ele decidiu voltar para aquela ideia lá de 20 anos atrás, quando ele foi sondado para fazer Troia. E se ele fizesse um filme adaptando um poema épico do Homero? Só que em vez de adaptar a Ilíada, que foi o que deu origem ao filme Troia, ele poderia adaptar o outro grande poema do Homero, a Odisseia. Até porque, como o próprio cineasta contou em entrevista à revista Time, ele tinha notado algo curioso. Em todos esses anos, Hollywood nunca tinha feito uma adaptação em grande escala de A Odisseia. Você tinha sim filmes baseados nessa história, mas eles ou eram de outros países, ou não tinham o mesmo escopo de produção épica que a gente tinha visto em clássicos de diretores como Cecil B. DeMille ou então David Lean. Era o que o Nolan descreveu na entrevista como uma estranha lacuna na história do cinema. Então ele sentiu que se tinha alguém que poderia corrigir essa falha histórica, seria ele. Especialmente agora que ele tinha décadas de experiência dirigindo grandes blockbusters em Hollywood e o prestígio de ser um dos cineastas mais aclamados da atualidade. Então foi assim que o Nolan escolheu o seu próximo projeto depois de Oppenheimer. E o cara se dedicou muito para escrever esse roteiro, fazendo uma pesquisa extensa e lendo diferentes traduções de A Odisseia para o inglês. E assim ele seguiu adiante, escreveu o roteiro e foi escolher o seu elenco, que misturava atores com quem ele já tinha trabalhado, como Matt Damon, Anne Hathaway e Robert Pattinson, e nomes novos na filmografia dele, como Tom Holland, Zendaya e Lupita Nyong'o. E depois veio o desafio de filmar, porque o Nolan quis fugir o máximo possível de gravar em estúdios fechados em Los Angeles para, em vez disso, gravar em locações reais, variadas e espalhadas pelo mundo. Marrocos, Grécia, Itália, Escócia, Islândia, o deserto do Saara e Malta. Além, é claro, de filmar algumas cenas em estúdios de Los Angeles. Mas as locações não foram o único desafio do Nolan. Não, porque o cara ainda fez uma decisão ousada que deixou tudo ainda mais complicado. Ele colocou na cabeça que ele queria filmar o longa inteiro em IMAX. E isso nunca tinha sido feito antes. Para quem não sabe, resumidamente, IMAX é um tipo de película de altíssimo nível e resolução usada em Hollywood e cria imagens imensas num formato perfeito para produções épicas, especialmente quando projetadas em IMAX, com as cenas ficando enormes na tela colossal. E filmar em IMAX não é novidade nenhuma, isso já está sendo feito há décadas em Hollywood. Só que filmar em IMAX é um desafio porque as câmeras IMAX são um trambolhão gigante e além disso fazem um barulho ensurdecedor. Sem contar que com películas IMAX você só consegue rodar de 2,5 minutos a 3 minutos por vez, e aí você tem que interromper tudo, trocar de película e começar no máximo 3 minutos, interromper. Percebe? É trabalhoso porque é um ciclo muito curto. Por isso, normalmente os cineastas usam as câmeras IMAX de forma mais pontual para filmar cenas específicas de ação que precisam ser muito impressionantes. E aí, para momentos mais simples, como cenas de diálogo, eles voltam para as câmeras normais. Pois bem, o Nolan olhou para isso tudo e pensou, beleza, mas e se eu gravasse tudo em IMAX? Foi exatamente o que ele fez. Por exemplo, para filmar cenas de diálogo em IMAX ficava difícil, porque como eu já comentei, essas câmeras fazem um barulho ensurdecedor. Então a equipe bolou uma caixa de isolamento acústico especialmente para esses aparelhos, o que permitiu reduzir muito o ruído das máquinas e deixar as gravações mais sonoramente confortáveis para os atores. Só que isso criou um novo problema. Com a caixa acústica, o aparato ficava tão grande que isso começou a atrapalhar o posicionamento dos atores para fazer as cenas de diálogo. Tá, vamos tentar explicar isso com você vai me ajudar. Vamos supor que eu e você estamos fazendo uma cena de diálogo e o Nolan quer só filmar a minha parte da cena. Você tá fora do quadro, mas eu tô sendo filmado. Então o que acontece? Tem a câmera me filmando para essa cena e você fica ali, do lado da câmera. E aí eu posso ficar contracenando com o meu parceiro de cena, olhando nos seus olhos, e a câmera pode pegar os meus 2 olhos, né? Mas eu tô aqui, ó, olhando para você, levemente de lado para a câmera. Pois bem, com a nova caixa acústica, tudo ficava tão, mas tão grande que, mesmo você ficando colado no final daquela caixa acústica, você ia ficar muito mais longe, você ia ficar pra lá, aí eu ia ter que ficar olhando pra você assim e a câmera não ia poder captar os meus 2 olhos. Então qual foi a solução? Eles bolaram um sistema de espelhos. Eles colocavam um espelho ali que refletia a sua imagem de você lá longe. E aí eu ficava olhando e interagindo com o seu reflexo, olhando no seu olho através do reflexo, e aí eu sentia que eu estava com o meu parceiro de cena, olhando para a direção correta, e a câmera podia me captar inteiramente. Então, Nolan e a equipe foram muito engenhosos, e graças a isso eles conseguiram completar o desafio de fazer o primeiro filme comercial inteiramente rodado em IMAX.
Depois foi partir para o processo também trabalhoso de pós-produção e começar o processo de marketing, soltando a conta-gotas as primeiras imagens de A Odisseia para o público. E logo de cara começou todo um debate acusando o filme de ser historicamente impreciso, com as armaduras não sendo realistas para a época retratada. E olha, eu entendo que tem gente que se incomoda com esse tipo de coisa, mas pra mim, isso é o de menos. Eu não vejo sentido em cobrar precisão histórica e realismo num filme de fantasia que tem sereias, ciclopes e seres divinos. Mas enfim, durante um bom tempo, a conversa em torno de A Odisseia era só isso. Pois bem, os meses foram passando até que chegamos agora, em julho de 2026, quando A Odisseia, de Christopher Nolan, finalmente estreou. E eu estava empolgado para esse momento. Por mais que eu nunca tenha sido o maior fã do Nolan, eu sempre fico empolgado para ver o próximo projeto dele. Porque pelo menos o cara tem a coragem de nunca ficar na mesmice. Ele se desafia explorando gêneros diferentes, e cada longa dele é um evento cinematográfico fascinante de acompanhar no lançamento. Sem contar que eu tava curioso pra ver como seria o Nolan fazendo um épico histórico, que era algo que ele ainda não tinha feito, e, além disso, uma fantasia, que também era novidade pra ele. Pois bem, agora que eu já vi A Odisseia, eu não só digo que gostei muito do filme, como também já considero esse como um dos melhores filmes da carreira de Christopher Nolan. Porque aqui o Nolan não só reforça as suas melhores qualidades como cineasta, como também deixa de lado ou aprimora aquilo que tinha de mais frustrante no estilo narrativo dele com os filmes anteriores. We won the war. Vamos começar com as qualidades boas do Nolan que ele traz de volta. Uma delas é o trabalho de som. Talvez com exceção do fiasco que foi a voz do Bane no terceiro Batman, o trabalho de desenho e mixagem de som nos filmes do Nolan são muito bons. E aqui eles brilham demais. Eu senti arrepio com os gritos de agonia do Ciclope. Nas cenas das sereias, eu fiquei na ânsia de ouvir o que elas estavam cantando, porque o Nolan esconde isso da gente com a mixagem. E eu fiquei hipnotizado pelo som que faz a corda do arco do Odisseu quando ele puxa e solta. Ainda no departamento sonoro, é preciso destacar a ótima trilha sonora de Ludwig Göransson, na sua terceira colaboração com Christopher Nolan. Se ela soa meio minimalista, não é à toa. O Nolan orientou o Göransson a não usar uma orquestra, porque ele sentia que isso sempre era utilizado nos clássicos filmes de capa e espada, e ele queria fugir dessa tradição. Então o Göransson usou instrumentos da Grécia Antiga, como o aulo, a lira e os gongos de bronze, complementando com instrumentos de sopro metálicos para remeter à Era de Bronze, que é quando se passa a Odisseia. E o resultado é primoroso, com faixas que soam como se realmente pudessem ter sido compostas e performadas na época de Odisseu. Mas não tem assinatura maior do Christopher Nolan do que o realismo. E mais uma vez é isso que vai pautar o estilo dele em A Odisseia. O que é instigante, afinal, como fazer um filme de mitologia grega usando realismo? Um bom começo é com os cenários. Lembra que eu comentei agora que o Nolan quis filmar em várias locações reais ao redor do mundo? É disso que eu tô falando. É algo que dá mais trabalho, mas que em compensação traz um senso de autenticidade enorme para as imagens. Seja para momentos mais tranquilos ou para cenas de combate. Na mesma pegada tem o clássico apreço de Christopher Nolan por efeitos especiais práticos, ou seja, aqueles feitos em frente às câmeras para não ficar só nos efeitos digitais criados por computadores. Claro, ele usa sim efeitos digitais, muitas vezes para dar uma complementada nas cenas. Mas ainda assim o diretor prefere dar mais destaque aos efeitos práticos, o que faz as cenas de batalha parecerem perigosas de verdade, enchendo a tela com ação convincente. Mas até aí, beleza, a gente já espera isso do Nolan, ele tá fazendo isso há décadas com cenas de ação. Porém, como é o Nolan aplicando isso na fantasia? É aí que entra o trabalho mais impressionante do filme com efeitos práticos. Por exemplo, com a cena do Ciclope. O monstro poderia ter sido feito todo no computador, mas ao invés disso, o Nolan fez uma mistura de duas abordagens. Para planos mais focados só na criatura, ele filmou o ator Bill Irving caracterizado como o monstro. Já para os planos que tinham tanto o Ciclope quanto os humanos juntos na imagem, para isso o Nolan mandou fazer uma espécie de marionete mecânica gigante com mais de 18 metros de altura. Porque assim os atores tinham mesmo algo para contracenar que era colossal de verdade, bem na frente deles, concreto. Mas teve outra cena com efeitos práticos que para mim foi mais impressionante ainda. É a cena em que a Circe transforma os soldados do Odisseu em porcos. A gente vê a Samantha Morton moldando o rosto desses homens na nossa frente, com uma pegada real, com textura e com maleabilidade
tangível. E disso nasce um dos momentos mais perturbadores do filme inteiro. É praticamente uma sequência de terror no meio do longa. E convence muito. De novo, isso não quer dizer que o Nolan não usa a computação gráfica de jeito nenhum. No quesito fantasia, isso fica mais evidente na cena em que o monstro do desfiladeiro vem e mata 6 homens do Odisseu no barco. Mas ainda assim, o Nolan filma isso com planos mais fechados e dando uma picotada no corpo do monstro. A gente nunca vê a criatura com o seu corpo completo. Que, de certa forma, é um jeito de reduzir a quantidade de imagem digital que fica presente na tela. E funciona muito bem também. Mas não fica tão impressionante quanto as cenas feitas com efeitos práticos como a do Ciclope ou a dos porcos. E para além disso, tem o jeito como o Nolan representa o fantasioso por meio do que não vemos, que são principalmente os deuses do Olimpo. No texto original, eles são personagens muito presentes, com aparições constantes. Mas no filme do Nolan, a gente não tem isso. Em nenhum momento aparece, por exemplo, um Poseidon surgindo dos mares, ou então um Zeus jogando raio nos navios. Pois bem, naquela entrevista à revista Time, o Nolan disse que chegou a cogitar incluir isso no filme. Só que depois ele mudou de ideia porque ele preferiu mostrar pela perspectiva de um grego que vivesse naquela época. Porque, como Nolan diz, os gregos não viam os deuses, eles interpretavam as intenções e as emoções dos deuses por meio dos fenômenos da natureza, que naquela época não eram inteiramente explicados por ciência, mas sim principalmente por religião. Por isso, no filme, quando a gente vê a fúria dos deuses, é por meio de raios e tempestades e coisas parecidas. Talvez a única exceção seja Atena, interpretada pela Zendaya. E, mais ou menos, porque isso é debatível, só que a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. De uma forma ou de outra, fica claro que sim, Nolan conseguiu completar o desafio de filmar uma história de fantasia, mas aplicando seus toques de realismo para deixar a marca autoral dele nesse mito antigo. After years of war, no one could stand between my men and home. Então, essas assinaturas boas do Nolan que ele traz de volta, legal, é ótimo ver isso, mas não é isso que mais me cativa em A Odisseia. Não, se esse filme me conquistou, foi principalmente por conta das assinaturas do Nolan que eram extremamente frustrantes e que ele agora ou abandonou ou aprimorou em A Odisseia. E eu fico muito feliz em anunciar que não temos mais as firulas narrativas do Nolan. Se você já viu meu vídeo sobre Tenet, você sabe ao que me refiro quando eu digo firulas narrativas. Os artifícios de roteiro que o Nolan usava para fazer os seus filmes parecerem complexos, geralmente moldando o conceito de tempo. Em Amnésia é o fato do filme ser contado fora de ordem cronológica. Em A Origem é o tempo que passa em ritmo diferente a cada camada de sonho. Em Interestelar é o tempo que passa em ritmo diferente em diversos pontos do universo. Em Dunkirk, é o tempo que passa em ritmo diferente para cada ponto de vista da trama. Em Tenet, é o tempo que passa de trás para frente. E isso tudo quase sempre atrelado a conceitos científicos complexos que precisam ser explicados constantemente em diálogos expositivos. Então ficava uma sensação de que o Nolan estava numa ânsia para usar o tempo e a ciência para fazer o filme dele parecer mega inteligente e cerebral. Ele trazia esses artifícios para criar malabarismos narrativos, como quem diz, olha só, isso aqui é impressionante, né? Não é? Não é? Pois bem, em A Odisseia ele deixa tudo isso de lado. Voltando para a Grécia Antiga e mitológica, Nolan se livra de conceitos científicos que precisam ser explicados à exaustão e, acima de tudo, ele não cai na tentação de inventar uma estrutura narrativa elaborada para deixar a trama rocambolesca. O mais perto que ele chega disso é com a montagem do filme, que, assim como em Oppenheimer, é não linear, ou seja, vai e volta na linha do tempo, mas isso nunca parece forçado. A não linearidade é usada para refletir o estado psicológico do Odisseu que está amnésico na ilha de Calipso. Sem contar que o próprio poema original do Homero também brinca com essa linha do tempo. A Odisseia do Homero é um dos exemplos mais antigos de narrativa que começa in medias res, que é o termo usado para histórias que começam em um ponto mais avançado da trama e que depois voltam com flashbacks para contar o restante da história. Sem contar que esse vai e vem da história não é difícil de acompanhar, ele tem clareza e por isso nunca parece um esforço exibicionista do Nolan, como era com as firulas narrativas que ele empregava nos filmes anteriores. Não, só parece uma escolha natural para o poema que ele está adaptando e pronto. Mas e aí, o que resta pro Nolan quando ele se priva das suas firulas? Resta o foco dele no poema que ele quer adaptar. Ele quer ser fiel ao poema de Homero e sabe que não tem muito propósito de ficar inventando moda narrativa onde não combinaria com a essência do original. Help me go home. Outra melhora que acontece em A Odisseia é como o Nolan escreve personagens femininas.
Tradicionalmente, os filmes dele deixam as mulheres em papéis mais secundários e sem o mesmo desenvolvimento complexo que ele dedica aos personagens masculinos. E, em parte, isso ainda acontece em A Odisseia. A Athena da Zendaya, por exemplo, parece ser uma reprise do papel dela no primeiro Duna. Uma aparição misteriosa e que quase não fala no filme inteiro. A Lupita Nyong'o também tem uma participação meio reduzida nos papéis de Helena de Troia e de sua irmã gêmea, Clitemnestra. Charlize Theron também tem um punhado de cenas como Calypso, e apesar de influenciar muito o destino do Odisseu, ela tem um papel bem unidimensional. Mas o padrão é quebrado graças a duas personagens. A primeira delas é a Circe, aquela deusa que transforma os soldados do Odisseu em porcos. No começo, a Circe parece ser só uma vilã e pronto, mas depois, com o fechamento do arco dela, a gente vê que Circe tem motivos para desconfiar e temer os desconhecidos. Tanto que depois ela vira a chave e começa a ajudar o Odisseu. O resultado é uma personagem mais tridimensional. Mas a mulher que realmente brilha aqui é a Penélope, a esposa do Odisseu, interpretada por Anne Hathaway. Ela poderia facilmente ter sido relegada ao papel de donzela que fica sentada esperando pelo marido enquanto usa uma artimanha simples para enrolar os seus pretendentes. Mas ao invés disso, ela é representada com muito mais força. Ela é sábia, é rígida com o filho quando precisa ser, é tão inteligente quanto o marido, e ela também guarda um rancor por ser subestimada pelos homens ao seu redor. Em uma das melhores cenas dessa personagem, a Penélope explode de frustração quando ela ouve alguém dizer que, enquanto o Odisseu esteve ausente, o trono de Ítaca ficou vazio. Ao que ela responde: vazio coisa nenhuma, eu fiquei ocupando o trono esse tempo inteiro, mas ninguém enxerga isso. Essa sim é uma personagem com mais camadas e que fica ainda melhor graças à ótima performance da Anne Hathaway. Isso tudo demonstra que, beleza, as personagens femininas ainda não são um ponto forte do Nolan, mas ele pelo menos fez avanço considerável nesse departamento com A Odisseia. That world is gone. Porém, para além disso tudo que eu comentei, tem um quesito que é o maior salto de qualidade nesse novo filme do Nolan, que é o trabalho emocional. Em todos esses anos, a minha maior crítica ao Nolan foi não só as firulas narrativas do estilo dele, mas também a como essas firulas atrapalhavam o núcleo emotivo dessas histórias. O Nolan era tão obcecado com seus malabarismos de roteiro e com as cenas épicas que a parte do desenvolvimento dramático dos personagens ficava em segundo plano. O diretor tentava convencer a gente de que essas histórias tinham sim um coração pulsante, mas bastava ver o filme para perceber que isso não era o forte dele. Porque era um trabalho emocional que ficava ou apagado ou forçado, nunca soando algo sincero e poderoso de verdade. Só que isso começou a mudar com Oppenheimer, que deixou a ação épica de lado para se focar num estudo biográfico de personagem. E aí sim o Nolan conseguiu criar um filme que convencia no desenvolvimento dramático, ao retratar o arco que definiu a vida desse cientista, começando com o deslumbramento e terminando no horror. Mas a impressão que ficava era de que, para dar conta desse núcleo emotivo desafiador, o Nolan precisou abrir mão do épico dos seus filmes anteriores. Era uma troca. E agora ele vem com A Odisseia e comprova que não precisa fazer mais troca nenhuma, porque ele finalmente conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o épico e o emotivo, os dois com qualidade. E dá pra ver que isso acontece em parte porque A Odisseia permite que o Nolan revisite temáticas que ele tá abordando no cinema dele há décadas. Por exemplo, a ideia do pai como figura trágica que precisa ir embora para ser um herói, mas querendo sempre voltar para se reunir aos filhos. É o Borden de O Grande Truque, o Cobb em A Origem, o Cooper em Interestelar e agora Odisseu. A diferença é que nos filmes anteriores, esse arco do pai longe dos filhos raramente brilhava, era algo que você quase esquecia. A não ser em Interestelar, já que isso é algo central para o desfecho do filme, mas acabou não comovendo, já que sentimentalismo definitivamente não é o forte do Nolan. Porém agora, depois de passar por esse tema várias e várias vezes, o Nolan conseguiu transformar isso numa âncora dramática muito sólida para o filme novo dele. Ainda que as interações entre Odisseu e Telêmaco sejam poucas, o peso da separação entre eles é algo palpável o filme inteiro, especialmente para o Telêmaco, que precisa aprender a como ser seu próprio homem ao mesmo tempo em que se sente preso na sombra do pai. Além disso, o Nolan refina outra assinatura característica dele em função do trabalho emocional, que é a reviravolta de roteiro, o famoso plot twist. Vários filmes do Nolan têm um momento mais perto do terço final em que vem uma revelação com uma surpresa que muda a forma como você enxerga a trama.
E o diretor faz isso novamente em A Odisseia. Mas dessa vez o plot twist não é nenhuma revelação de uma artimanha, não é uma identidade secreta, não é uma aparição surpresa. Não, a reviravolta dessa vez é uma emoção do Odisseu. A culpa. Porque quando o Odisseu está nos braços da Penélope depois de ter derrotado os pretendentes, ele revela que esse tempo todo ele não estava orgulhoso da vitória deles em Troia. Pelo contrário, ele passou esses anos todos carregando um tremendo pesar. Ele passou a ver o cavalo de Troia que ele tinha concebido como um truque sujo, uma ação desonrada que tirou a vida de inocentes. Ele passou a ser assombrado pela imagem de uma jovem troiana que ele mandou matar, que é interpretada pela Zendaya, que passa a acompanhá-lo como se fosse Atena. E aqui eu retomo o ponto debatível que eu mencionei agora há pouco sobre a Atena, que é, será que a Zendaya tá ali para representar a Atena mesmo, ou será que aquilo é só uma projeção da culpa do Odisseu? E se isso tudo não bastasse, na jornada de volta para Ítaca, o Odisseu teve que ver as ações e as decisões dele levarem à morte dos homens dele, uma e outra vez, não importa o quanto ele tentasse evitar isso. Então, o Odisseu que chega em Ítaca não é só um herói fodão e vingativo, ele é também um homem despedaçado pelo assombro de ter causado tanto sofrimento, tanta morte e tanta desonra. Essa cena é a grande virada de chave de A Odisseia. Porque até esse ponto eu estava um tanto confuso sobre como o Nolan estava conduzindo essa adaptação. Eu tava achando tudo tão certinho e tão fiel ao mito original que eu tava pensando, tá, mas o que o Nolan tá acrescentando a esse mito? O que tem na visão dele que é diferente do que a gente já conhece? E a resposta veio com esse plot twist. Porque na Odisseia original a gente não tem esse retrato do Odisseu como um homem pesaroso. Ele é um herói e pronto. As ações dele, incluindo as artimanhas e as enganações, são retratadas como atos cheios de inteligência e de valor, e o protagonista é eternizado como um grande homem. E aí vem o Nolan e diz, tá, mas e se no fundo o Odisseu não estivesse orgulhoso de tudo que ele fez? E se ele estivesse quase deprimido por conta das suas ações? Nesse sentido, o Odisseu do Nolan é claramente uma continuação do que o diretor tinha começado a explorar antes em Oppenheimer, que também é sobre um homem que alcançou a glória para depois ver horrorizado as consequências terríveis de seus atos. Mas em A Odisseia, esse arco é usado de forma ainda mais sutil. Ele vem discretamente e se revela como uma reviravolta numa grande subversão. Porque o Oppenheimer a gente já sabe historicamente que ele se sentiu culpado. Mas não é assim que a gente pensa no Odisseu. E aí vem o que acontece com os melhores plot twists. Você começa a enxergar tudo que veio antes no filme com outro olhar. Por exemplo, por mais que eu tenha me impressionado com as cenas de ação e de combate, eu confesso que eu estranhei também o trabalho de câmera do Nolan nesses momentos porque eu achei ele um tanto contido. Ao invés de termos muitos planos abertos para trazer um senso grandioso de escala, a gente tem uma predominância maior de planos médios e mais fechados que colocam a gente mais no chão mesmo, como se a gente fosse soldados em meio à ação. Eu também pensei muito em como os tons do filme são bem sóbrios, escuros, e como algumas cenas de ação são filmadas em espaços apertados, como a caverna do Ciclope, ou então os soldados espremidos dentro do cavalo de Troia. Por que seguir essa vertente mais claustrofóbica, abafada e sombria em uma jornada que poderia ter sido filmada com mais ares de luz, de glória e de grandeza? Pois bem, a resposta vem com a reviravolta sobre a culpa de Odisseu. Porque quando a gente descobre que é assim que o herói se sentia o tempo inteiro, a gente entende que desde o início o Nolan estava moldando o épico do filme às emoções do seu protagonista. Se a ação se recusa a ser brilhante e exibicionista, para em vez disso ser pesarosa e sombria, é porque é assim que o herói se sente. Se o cavalo de Troia não é filmado como um artefato imponente, mas sim como uma ruína torta se afundando nas areias, é porque para o inventor do cavalo aquilo não é um símbolo de honra, mas sim da decadência que vem com os tempos de guerra. Se o Odisseu é atuado por Matt Damon não como um guerreiro explosivo com sangue nos olhos, mas como um homem aturdido e hesitante, é porque ele não sabe mais se vale a pena ser o guerreiro que ele foi a vida toda. E se a fotografia e os tons são sóbrios, é porque, aos olhos do homem deprimido, o mundo realmente perde suas cores. Mas esse pesar todo não se sustenta por completo até o fim, porque o Nolan ainda dá um final feliz ao seu Odisseu, mostrando que ele sobrevive, deixa o filho se tornar rei e parte para novas jornadas com a esposa que ele ama. Mas o final ainda é meio agridoce, porque o Odisseu se despede com um discurso dizendo que sim, ele cometeu erros, mas que
esses erros vão ser esquecidos com o passar do tempo. E isso não é motivo de alívio para ele, mas sim de lamentação. Porque ele sabe que a lenda dele vai crescer tanto que vai acabar apagando parte da verdade. Sendo assim, qual é o legado que ele deixa para um mundo que está se despedindo de uma era e partindo para uma nova? Ele nunca vai saber, então só lhe resta seguir adiante e lidar com a sua própria consciência assombrada, tentando forjar sua própria redenção. Forte. Ou seja, com a Odisseia, Nolan faz o seu trabalho mais equilibrado entre os dois esforços que ele sempre tentou fazer. Criar uma história que seja grandiosa e intimista ao mesmo tempo. Durante décadas ele se saiu muito bem no primeiro departamento, mas não muito bem no segundo. Mas agora ele conseguiu, ele criou um épico colossal, mas que nunca perde de vista qual é o coração humano que pulsa em meio a essa grandiosidade. Dessa vez, o épico é construído em volta do núcleo emotivo. O grandioso vem em função do íntimo. E se esses campos ressoam tão bem entre si em A Odisseia é porque o Nolan parece ter entendido quais são as emoções que ele consegue retratar melhor. Não é o sentimentalismo, não é o romantismo, mas sim a dor, a culpa, o pesar. Foi o que ele descobriu com Oppenheimer. E agora que Oppenheimer tinha feito o Nolan encontrar a frequência emocional onde ele brilha, ele pôde retornar a isso com ainda mais destreza e refinamento em A Odisseia. É verdade que para alguns essa versão mais melancólica da Odisseia vai ser frustrante, mas eu acredito que essa foi a decisão que fez o filme do Nolan ser bom. Porque a graça não é ver a Odisseia que a gente já conhece, mas sim ver a Odisseia que somente Christopher Nolan poderia criar. E se a gente achava que ele só ia fazer uma grande reverência ao poema de Homero, ele surpreende tendo a ousadia de apresentar um ponto de vista diferente sobre esse clássico. Um que questiona esse mito fundador da cultura ocidental, contestando como construímos heróis nas nossas lendas e como transmitimos essas histórias através das gerações. Porque às vezes os heróis que idolatramos podem não ser tão íntegros assim. Porque às vezes a jornada que imaginávamos como gloriosa e aventureira foi, na verdade, melancólica e traumatizante. E se as histórias que usamos para construir as nossas identidades podem, em parte, ser mentiras, o que isso quer dizer sobre quem nós somos? São indagações poderosas e pertinentes. E por isso mesmo eu acho um pouquinho frustrante que o Nolan não leve esses questionamentos até suas últimas consequências. Porque ainda que ele retrate Odisseu como um homem complexo e questionável, ele não quer ruir por completo o deslumbramento que sentimos com o personagem e sua aventura. O ímpeto de Nolan não é ser um iconoclasta radical. Não, o Odisseu ainda termina a história como um herói admirável, falho e controverso, porém ainda admirável. Então o Nolan propõe uma leve subversão de A Odisseia, mas só leva isso até um certo limite seguro. Mas beleza, porque ainda assim o que ele fez já foi suficiente para criar uma das melhores obras de sua filmografia. A Odisseia de Christopher Nolan é então, para mim, uma das grandes surpresas do ano. Como é bom ser surpreendido positivamente por um cineasta com quem eu costumo ter um pé pra trás. E eu não tenho problema nenhum em reconhecer o quanto eu gostei de um novo filme do Nolan, porque o que ele fez aqui foi formidável. A Odisseia dele é um espetáculo blockbuster impressionante, como só Christopher Nolan parece estar disposto a fazer hoje em Hollywood, criando uma história que entretém e impressiona de um jeito que você nem sente as quase 3 horas de duração passarem. Mas o que é mais impressionante mesmo é ver um dos diretores mais aclamados de Hollywood continuar se desafiando a aprimorar o seu próprio estilo. É evidente que aqui o Nolan avaliou quais eram as assinaturas narrativas dele que faziam sentido para esse projeto e quais não faziam. E assim ele se demonstra como um cineasta amadurecido, que conhece as próprias forças e não parece mais tão desesperado para se provar como um gênio. Paradoxalmente, é isso que permite ele brilhar como um diretor mais admirável do que nunca. E se a Odisseia do Nolan merece ser relembrada como uma das adaptações mais importantes do poema de Homero, é por conta do que eu trouxe no começo do vídeo, ao falar do Camus e a reinterpretação dele do mito de Sísifo. Assim como Camus, Nolan reconta uma lenda grega famosíssima com fidelidade e respeito ao original, mas também tendo a criatividade de mudar um detalhezinho que altera toda a nossa perspectiva sobre essa história. E assim, ele não só imprime sua visão particular à famosa Odisseia, mas também cria uma interpretação que revive uma história milenar como algo renovado e empolgante, despertando novos debates, novas ideias e novas perspectivas sobre um dos maiores clássicos da história. É assim que os grandes mitos continuam se mantendo vivos
década após década, século após século. E tudo isso porque Christopher Nolan teve a ideia de nos fazer uma proposta peculiar. É preciso imaginar Odisseu triste. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje, que foi excepcionalmente mais longo, mas eu acho que faz sentido, já que estamos falando de A Odisseia. E agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam do novo filme de Christopher Nolan? Vocês gostaram de A Odisseia? Não gostaram? Por quê? Comentem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, lembrando, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. E aí você ganha acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.